Agora, o processo de educação passa por um segundo momento, que é o de vencer a circunstância. Entendem? Vencer a circunstância significa vencer primeiro a nós mesmos. Vencer primeiro a nós mesmos. E fazer com que alguém que não iria ter capacidade de realizar algo, tenha feito algo que era genial e próprio daquilo que ele podia fazer. E esse é um aspecto fundamental, porque o Ortega, quando usa a palavra circunstância as primeiras vezes, usa como os existencialistas usavam a palavra situação. Isto é, o modo como o homem se situa na sociedade. Mas não é só isso. Porque a partir do segundo Ortega, vai ficando cada vez mais claro que o conceito de circunstância passa por tudo aquilo que nós somos na intimidade. Não é? Então, se nos meus afetos eu sou uma pessoa angustiada, vencer a circunstância significa aprender a lidar com a minha ansiedade, mas não deixar de viver a minha vocação. Então, essa é a grande questão. Quer dizer, uma educação passa por fazer com que a pessoa seja capaz de fazer isso. Agora, é capaz de fazer também a segunda parte, que é um pouco disso que eu vejo o José Paulo se esforçar a fazer. Quer dizer, estamos vivendo um tempo que exige repensar o humanismo. Então, talvez a vocação dele seja ajudar a sociedade catarinense e brasileira a repensar o humanismo. A repensar essa realidade, a repensar os elementos que estão aí colocados no humanismo. E não vai acontecer isso se não houver quem consiga catalisar uma série de coisas para que isso possa se tornar suficiente. Porque nem a universidade se mostra capaz de vencer esse desafio. Nem a universidade se mostra capaz. Porque muitas vezes, em razão de uma outra coisa que nós vamos aparecer em seguida, que é uma espécie de especialização, vamos dizer assim, acaba sendo quase que inevitável, a pessoa, mesmo quando está no mundo do humanismo, não é? Por exemplo, quando você encontra um pensador, um filósofo lá na universidade, e ele se torna um especialista em Kant, ele passa a vida estudando Kant como se o mundo se reduzisse ao estudo de Kant. E não sabe mais absolutamente nada além daquilo. Então isso só não é suficiente, ainda que a universidade nos ajude a ter muito bons comentadores de autores, literatos, filósofos, artistas, etc. Isso não é suficiente, viu, José Paulo, para nós pensarmos o humanismo. Porque pensar o humanismo implicará em catalisar uma série de forças para posicionar o homem de novo no centro da história. E nem a nossa universidade está capacitada, aparelhada para fazer um trabalho dessa dimensão. O terceiro ponto, ele não se afasta muito do vencer a circunstância, mas eu quis dar um destaque especial a um aspecto, que é reconhecido pelos filósofos que viveram no século passado e pelos que vivem no início desse século. É o de que, se a humanidade passa historicamente por períodos de renovação e de ciclo, de crises, nós estamos passando por um seríssimo problema de uma crise de cultura. Que se acontece em outros tempos, agora ganhou uma dimensão que em outras épocas não teve, ou pelo menos não teve dessa forma. Quando Ortega faz a sua leitura histórica, ele vai dizer que, sim, há outros momentos da história da humanidade em que nós passamos por sérias crises. Na época do Império Romano, na época do fim da Idade Média e por aí afora vai. Mas ele vai dizer, mas nós vivemos agora uma das mais sérias crises da história, que é a crise das massas. A crise de um novo tipo de homem que apareceu na história. E que um humanismo pedagógico, portanto, precisa enfrentar esse novo tipo de homem. Então, eu diria que esse humanismo pedagógico, ele precisa instrumentalizar o estudante a enfrentar essas crises da cultura. Portanto, ensinar a pessoa a identificar, instruir-se, alimentar a sua própria visão de mundo, a sua própria perspectiva, porque isso fará dela uma vida autêntica.
ajudar a pessoa a enfrentar os seus limites pessoais, porque isso faz parte do primeiro círculo da circunstância, e ajudá-la a enfrentar os desafios da sociedade que ela vive, porque isso é o segundo anel da sua circunstância. Ou é o anel da cultura, aquilo que o Ortega chamará de segunda pele, a nossa segunda pele. Se nós temos uma primeira pele onde nós habitamos, com o contorno do nosso corpo físico, nós temos uma segunda pele, que é essa circunstância onde nós vivemos. Essa circunstância onde nós vivemos nos faz com que a gente se sinta devidamente apoiado no mundo. Nós estamos apoiados no mundo nessa circunstância. E quando essa circunstância está envolvida em crise, então nós precisamos dar uma resposta a essa crise de cultura. Como forma de vencer a circunstância, e esse, portanto, me parece o terceiro passo de um humanismo orteguiano. A crise de cultura pede, portanto, né, uma educação que não só nos permita viver uma vida mais autêntica, mas uma vida que nos ajude a promover uma melhoria social e uma renovação do nosso universo político. Não é? Porque ela seria uma consequência desse processo da nossa inserção no mundo. E para que a gente, então, comece a entender o que é esse desafio, e entender isso olhando a partir do que o Ortega nos oferece para que a gente possa entender essa realidade, eu vou trabalhar com vocês os conceitos dele de massa e minoria, ou de minoria e maioria, não é? Que é um conceito que ele desenvolve num famoso livro dele chamado de A Rebelião das Massas. A Rebelião das Massas, onde ele mostra que, de certa maneira, vamos dizer assim, ao longo da história, nós sempre tivemos muitas minorias. A sociedade tem muitas, não é uma elite única, mas muitas elites. E essas elites, ou essas minorias, sempre dirigiram a história. Você tem uma minoria na arte, uma minoria na filosofia, na ciência, na literatura, na técnica, em cada parte do setor tecnológico. Cada uma desses setores tem um conjunto de pessoas que estão na vanguarda. E o restante não está na vanguarda, está para trás. Entendem? Em cada setor da vida humana isso acontece. Qual é o grande problema que nós vivemos numa sociedade de massa? É dois complexos complicados. O primeiro é a minoria abdicou de ser minoria. Ou seja, o sujeito não assume o seu papel de liderança histórica. Ou seja, as minorias perderam o protagonismo da história. Vou dar um exemplo simples para vocês verem. Quer dizer, diante da catástrofe ambiental que nós estamos vendo se desenhar, não é? O homem massa está sossegadão, achando que o problema não existe, e as nossas lideranças políticas fazem de conta que isso não é verdade. Fazem de conta que isso não está acontecendo. Estão entendendo? Quer dizer, o problema é de extrema gravidade, mas é de extrema gravidade por esse aspecto interno em que as minorias deixaram de exercer o papel de protagonismo na história e quem assumiu o protagonismo da história são as massas. Ou seja, é o sujeito que não entende a respeito de coisa alguma, da qual as redes sociais são aí o exemplo mais pavoroso que alguém pode viver. Está entendendo? O camarada, de repente, abre a rede social e aí ali está escrito qualquer coisa sobre a guerra na Síria, ele dá um palpite como se ele fosse um grande estrategista sobre o Oriente Médio e um grande conhecedor da política internacional, né? Aí o outro fala qualquer coisa sobre saúde pública, o camarada vai dar o seu palpite imediatamente, dizendo como é que deve ser feito e coisa e tal, como se ele entendesse muito de saúde pública, dos problemas que estão ali colocados, etc. e tal. Entenderam? Quer dizer, esse é o mundo das massas, em que as massas perderam a timidez. E o homem massa passou a achar que ele tem o direito, em razão, entre aspas, de uma compreensão insuficiente de democracia, de opinar e de falar sobre qualquer coisa.
e dá palpite sobre todos os assuntos. Então, na raiz da crise de cultura, eu diria assim, uma das formas mais claras é aquilo que vem do tempo das massas. Não é? E uma, vamos dizer assim, uma derivação do tempo das massas é o surgimento, diz Ortega, de uma nova forma de barbárie. Entende? Que é muito mais cruel, perigosa e danosa que a barbárie dos tempos dos romanos. Porque a barbárie dos romanos eram o quê? Eram pessoas que, não tendo a educação civilizada do mundo romano, adentravam pelas fronteiras do império e, desconhecendo a lei e os costumes romanos, atacavam, agrediam, etc. e tal, aquela sociedade. Agora nós temos um novo tipo de bárbaro, porque ele não ataca de fora das fronteiras do exterior, para dentro da sociedade. Ele está dentro da sociedade. Não é? E ele tem uma outra característica que o bárbaro lá não tinha. Ele é diplomado pela Universidade Federal de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina dá a ele um diploma de doutor. A de São Paulo também, a minha também, mas não falei da minha, que é porque, né? Não falei da minha, fiquei quieto, mas que faz a mesma coisa. E todas fazem. Então você oferece ao sujeito um diploma, dizendo a ele, você é um doutor, agora você sabe, você conhece toda a vida marinha da margem direita do rio Purus. Tá certo? E aí, no momento seguinte, essa senhora se dá o direito de opinar sobre a questão jurídica, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Dá palpite, tá entendendo? Faz comentários, escreve nas redes sociais, etc, etc. Entenderam? Então, a nova barbárie é justamente isso. Embora o sujeito não saiba absolutamente nada sobre o que ele está falando, ele acaba começando a falar e a dar palpite sobre tudo, mas ele não faz isso como um bárbaro. Ele faz isso como um especialista. Ou seja, o grande problema da massa é que a massa quer se comportar como se ela fosse a especialista. Como se ela fosse a protagonista da história, que é a palavra que o Ortega usa. Ela assumisse o protagonismo da história. Então essa é a nova barbárie. A barbárie do diplomado. A barbárie do especialista. Entendem? E esse bárbaro especialista, ele tem mais duas características, diz o Ortega. A primeira, ele é o jovem mimado. Então vocês vão imaginar a dimensão que você tem em termos de pensar um projeto pedagógico para isso. Depois eu vou dizer que resposta o Ortega tem para dar, mas ele diz é o jovem mimado. O que é o jovem mimado? O que é um jovem mimado? É aquele que acha, não é, que a vida está aí para atender a todos os seus caprichos, a todos os seus desejos. Não é? Família, sociedade, tá aí para atender a todos os desejos que ele tem. Ele não precisa fazer nada, ele está aí só para se beneficiar de tudo aquilo que a sociedade, a família, os amigos, etc., tem para dar para ele. Ele não precisa se esforçar, ele não precisa ter cuidado com nada, ele não precisa se dedicar a coisa alguma, porque o mundo está aí para o seu bel prazer, para lhe oferecer todas as coisas. Esse é o jovem mimado. E o outro, né, além do bárbaro especialista, é o senhorio satisfeito. Não é? É o senhorio satisfeito que acha que a vida é apenas de oferecer para ele o gozo e a felicidade. E, além disso, o jovem mimado é aquele que sabe que ele quer as coisas que sabe que ele não pode querer. Mas ele quer a si mesmo. Entenderam? Não sei se vocês conhecem gente assim. Não é? Quer dizer, sabe que não pode, mas quer a si mesmo. Não... Pois é uma forma de monstruosidade, mas que nós estamos vendo que isso está implicado no projeto pedagógico, que não está simplesmente associado a determinado conjunto de conteúdos, que também passa por aí, evidentemente. Mas vejam que, se nós temos um novo bárbaro, diz o Ortega, cujas características sejam essas,
de ser um senhorio satisfeito, um jovem mimado e um bárbaro especialista, um processo de educação precisa de dentro descomprimir essas questões que estão aqui. Estão vendo? Então, esses são os aspectos que a gente precisa. Então, uma educação, para ela estar à altura do seu tempo, além do enfrentamento naqueles passos que a gente havia proposto, né, daqueles 3 passos para consolidar um humanismo pedagógico, essa educação precisa necessariamente passar pelo enfrentamento dos dilemas que nascem de uma sociedade de massas. Como é que o Ortega, de certa forma, propõe o enfrentamento dessa sociedade de massas? Ele escreveu um segundo livro em 1930, são os 2 livros dele de 1930, A Rebelião das Massas e A Missão da Universidade. Ele escreve esses 2 livros praticamente no mesmo ano. E esse segundo livro, vamos dizer assim, A Missão da Universidade, é a resposta que o Ortega dá a uma sociedade de massas, ao enfrentamento dessa sociedade de massas. Tá certo? E como é que eu faço isso? Diz o Ortega. Eu preciso, para enfrentar aqui o homem massa, construir um homem culto. O contrário do bárbaro, para o Ortega, é o homem culto. Entende? Quer dizer, o homem culto é o homem que não está, vamos dizer assim, no nível da barbárie. E o que faz o homem ser um homem culto? Né? O que o permite mergulhar no espaço da cultura? O Ortega vai desenvolver isso em torno de alguns temas que são fundamentais, não é? Que ele vai apresentar como um projeto para uma universidade, não é? Em que ele vai trabalhar essas questões, tá certo? Em que ele diz que isso deveria ser liderado pelas faculdades de filosofia, embora essas não estivessem fazendo o papel que ele gostaria que fosse feito. Um processo de formação de educação passa, primeiro, por um corpo docente que seja capaz de sintetizar o pensamento do seu tempo à altura desse tempo. Isto é, eu tenho que ser capaz de ter médicos neurologistas que congreguem o pensamento dessa parte da medicina de uma forma tal que isso possa ser ensinado para os médicos. De uma forma possível de ser aprendida por uma pessoa num tempo razoável de vida. Né? Então, a primeira coisa é ser capaz de construir essa síntese. Então, do mesmo modo que os especialistas estariam fazendo isso, caberiam às diferentes faculdades e, sobretudo, aos departamentos de filosofia, oferecerem, e aí viria o homem culto, uma formação que passa necessariamente por 4 pontos. Primeiro ponto, uma imagem física do mundo. Ou seja, ensinar de forma fácil, de compreensão tranquila, o que é o que é o universo. O que a física contemporânea entende que seja o universo. Veja, o universo era infinito quando eu comecei a estudar, agora ele já é finito, agora o universo está em expansão, antes tempo e espaço eram elementos absolutos, agora são elementos relativos. Então, a compreensão do universo, que era de um jeito há 40, 50 anos atrás, hoje é completamente diferente. Então, o homem precisa ter uma noção do que é isso, do que é esse universo, de como é que ele se consolida, como é que ele se movimenta, o que, afinal de contas, a ciência tem para nos dizer sobre o universo. Um segundo ponto, temas fundamentais da vida orgânica sobre a biologia. O que, afinal de contas, um homem contemporâneo precisa conhecer de biologia? Sobre o corpo humano, sobre as suas questões, sobre o seu funcionamento, o que é imprescindível que ele conheça. Mais do que isso, quer dizer, o pessoal da roça lá de Minas, o pessoal que mora na roça e coisa e tal, o sujeito estuda, vai até o 2º grau estudando biologia, altas coisas sofisticadas e tal, e é incapaz de ferver a água que vai beber. Está vendo? Então, é uma educação que não instrumentaliza imediatamente para aquilo que é o fundamental, que ofereça para a pessoa uma síntese
do que ela necessariamente precisa saber, que ela não pode não saber. Ou seja, o homem culto é alguém que, para o Ortega, ele tem que estar à altura do tempo dele. Então, quando ele tem uma imagem do universo, a imagem do universo dele, ainda que de forma simplificada, tem que ser a imagem que a ciência lhe dá. A imagem que ele tem do mundo e do mundo da vida tem que ser uma síntese do que a biologia dá. Uma imagem adequada e correta dos desafios da humanidade e da história do homem. Então, todo estudante universitário precisaria conhecer isso, não é? E, finalmente, a estrutura e funcionamento da vida social, da sociologia. E fechando isso, que é um quinto ponto, mas que me parece que, na verdade, é o fechamento desse sistema, um plano do universo que ele considera que a filosofia deva fazer. Ou seja, oferecer à pessoa uma noção contemporânea de como é que nós devemos entender o que é isto, a realidade. Ou o que os gregos diziam, o que é o ser, né? Que o Heidegger resume na pergunta por que há o ser e não há antes o nada. Ou seja, o que afinal de contas é isso aí que eu entendo como mundo, que eu estou nele, que eu vivo e onde eu me movo e vivo. Esse homem-massa, ele tem algumas características que o Ortega não mencionou, não eram da época dele, mas que me parece que não podem ser desconsiderados e que precisam ser examinados com mais cuidado e mais vagar. Eu vou resumir isso em 3 pontos fundamentais desse novo homem-massa. O primeiro é o escravo das redes sociais. Não é? Escravo das redes sociais, veja bem, não é o camarada que usa bem as tecnologias, mas quando você fala em escravo das redes sociais, eu quero me referir ao fato de pessoas que consideram que a verdade da realidade do mundo está nas redes sociais. Então, o que não está lá não tem realidade. Eu falo o seguinte, o sujeito, por exemplo, vai fazer uma coisa qualquer, aí ele põe uma foto dele e bota nas redes sociais. Se não houver 1000 curtidas, o camarada fica desesperado. Por quê? Porque é sinal de que aquilo não tem significado. O significado ontológico do mundo passou a ser oferecido pelas curtidas da rede social. Entendem? A realidade é aquilo que está ali. A realidade não é o que aconteceu. Agora vem o problema. Sabem qual é a raiz das fake news? É justamente essa. Porque o sujeito acha que verdade é o que está nas redes sociais, então tudo que aparece ali para ele é verdade e ele vai repetindo. Ele vai replicando sem a mínima capacidade crítica. Então você tem um homem-massa que lida, veja, o problema não é a rede social, mas ele lida com as redes sociais dessa forma. Agora, esses mecanismos de redes sociais alimentam a vida do homem-massa. Por quê? Por que ele faz isso? Porque se você entrar lá nas redes sociais e disser assim, o Bolsonaro é o melhor presidente da República, aí os caras que organizam a rede social dizem assim, esse é bolsonariano, vamos colocar ele aqui nesse grupo. Então, a partir desse momento, ele já não recebe mais nenhuma opinião contrária a esse treco que está aqui. Aí ele só vai começar a ouvir o que as pessoas dizem sobre esse mesmo assunto, que é o que eu estou dizendo. Quer dizer, não é o Ortega não tratou disso, ele não tinha rede social no momento dele, né? Mas você tem agora um novo homem-massa, que ele não discute. Ele não fala com quem pensa diferente. Ele está isolado junto daqueles que pensam como ele. E aí a coisa fica pior, porque ele fala uma bobagem, o outro repete, o outro também repete. Ele não tem alguém de fora que diga, pera lá, isso não está bom, não. Isso, olha o que vocês estão fazendo. Ele só fica escutando e repetindo as mesmas coisas. Entende? Então essa é outra característica do homem-massa, que ele precisaria aprender a ouvir as outras posições, a conversar com quem pensa diferente. Ensinar a dialogar é o começo da filosofia. Por exemplo, para você entender, se você pegar as lições de Sócrates, como é que o Sócrates ensinava a filosofia? Ele conversava, faz perguntas, o sujeito responde. Você está entendendo? Então, o que eu estou dizendo é que nós temos no universo da cultura elementos para lidar com os problemas que a gente tem. O que nós precisamos é fazer isso.
não é? E nós não estamos tendo elementos para fazer isso. As nossas instituições estão incapacitadas de fazer isso. O Ortega deu a resposta dele para o tempo dele, que foi aqueles pontos que eu mostrei para vocês, para aquele tipo de homem-massa que ele propôs lá. Só que nós temos hoje outro homem-massa, que além daquilo ele é um escravo das redes sociais. Agora eu vou dizer para vocês, ele é um hedonista ansioso. Veja, na história da humanidade nós nunca tivemos isso. Nós já tivemos hedonistas e já tivemos ansiosos. Tivemos eras de ansiedade e eras hedonistas. Não é? Mas os dois juntos, não é? Os dois juntos, eu acredito que nós estamos enfrentando isso agora pela primeira vez. O hedonista ansioso, ele quer todo o prazer, tudo de uma vez, quer gozar tudo direto e agora e não espera nada e ele quer tudo para agora. E aí vem as consequências disso, que é aquilo que o Bauman ensina sobre as relações efêmeras, sobre a sociedade líquida, etc., né? Todos os estudos do Bauman, por exemplo, sobre a sociedade líquida, é uma consequência disso que eu estou resumindo aqui em hedonista ansioso. Quer dizer, um sujeito que quer o prazer a qualquer custo, de forma absolutamente irresponsável e o mais rapidamente possível. E sente que quando esse prazer lhe é retirado, de forma rápida, que o mundo lhe frustra. Né? De alguma forma, ele está fazendo par com a criança mimada do Ortega, mas com essa característica ainda mais acentuada, que eu diria que o Ortega não estava falando. E uma terceira característica desse homem-massa é que ele é uma espécie de xenófobo violento, fanático. A xenofobia é uma coisa humana e sempre existiu na história da humanidade. E que tem uma raiz compreensível. Ou seja, se eu estou aqui, tenho o meu grupo, e o meu grupo pode ser invadido por um outro grupo estrangeiro que vai destruí-lo, dominá-lo, escravizá-lo ou caramba quatro nesse sentido, então nós vamos poder dizer de forma assim bem clara que, vamos dizer assim, é compreensível que haja uma certa apreensão com o estrangeiro. Entendem? Mas não é desse fenômeno que nós estamos falando. Nós não estamos falando da xenofobia e nem justificando enquanto um fato específico. Por quê? Porque ninguém vai ameaçar a sociedade europeia. A comunidade europeia, a meia dúzia de sujeitos que vão entrar lá, eles não vão ameaçar a organização, a sociedade, a integridade dessa sociedade. Assim como uma meia dúzia de sujeitos que estão subindo lá da América Central para a sociedade norte-americana. Não é uma horda de bárbaro que está indo para lá para destruir a sociedade americana, botar fogo naquilo, cortar a cabeça dos americanos. Não é isso. Entende? Quer dizer, nós estamos vendo algumas pessoas, algumas milhares de pessoas, num país que tem milhões, que querem ir para lá para trabalhar, para fazer alguma coisa e tal. Qualquer coisa no gênero. E essas pessoas são recusadas, etc. E o grande problema é que a elas se impõe e se olha como sendo as responsáveis pelos males que a sociedade tem. Bom, mas isso não é o nosso caso, nem a nossa conversa de hoje. Estou terminando, porque eu já devo ter passado também do meu tempo, não é? Mas mostrando que para nós pensarmos um humanismo e nós pensarmos uma educação, hoje, humanista, até onde eu consigo enxergar, além do enfrentamento desses problemas que o Ortega mencionou, a gente precisaria pensar essas outras coisas que marcam a realidade brasileira. Não é? E que marca, sobretudo, esse novo homem-massa em que eu chamo a atenção para determinados temas. Por exemplo, como é que a gente enfrenta o preconceito, a xenofobia contra o pobre? Discutindo ética e juridicamente o tema da dignidade humana. Você tem que discutir juridicamente e eticamente o tema da dignidade humana, para você vencer a xenofobia. Como é que a gente vence o tema daquilo que é as fake news e as bolhas da rede social? Discutindo o grande compromisso, por exemplo, que a filosofia tem com a verdade. Quando o nosso compromisso é com a verdade, quando o nosso compromisso é em conhecer as coisas, é fazer as coisas bem feitas, a gente não fica fechado naquilo que a gente pensa. A gente tem possibilidade de abertura e pensar aquilo que é a verdade. Então, o que nós precisamos fazer em termos de educação
que uma educação humanista é uma educação que seja capaz de promover essa elevação moral, espiritual e intelectual, favorecendo o autoexame e a autotranscendência. O autoexame quer dizer a pessoa ser capaz de olhar para a vida dele e ser capaz de fazer uma revisão crítica do que ele está fazendo. E a autotranscendência na medida em que ele é capaz de afastar-se da realidade que ele está vivendo para olhar de forma crítica para ela. Isso faz parte do processo de educação, de uma educação humanista que eu considero assim fundamental para nós pensarmos o enfrentamento de uma era tecnológica.